Olá, muito prazer. Eu sou o Moreto, founder da Moretic, Tecnologia da Informação e Comunicação, e hoje eu vou apresentar nesse vídeo duas coisas para vocês. Primeira coisa é como usar o tracking code do Mautic para capturar leads identificados. Para quem já conhece o tracking code, ele sabe que o tracking code permite capturar a página visitada, a URL, a cidade onde visitou, a hora que visitou e o histórico de visitas no site, tá? Com o que eu vou apresentar hoje, basicamente o que a gente vai ter é o seguinte: uma integração que o usuário visita um site, preenche um formulário. O formulário pode ser um formulário de um e-commerce, pode ser um cadastro num aplicativo, independente da origem, a gente vai integrar esse lead para o Mautic e com base na URL que ele está visitando, a gente vai lançar ou agrupar esse lead em um segmento, ok? Então o primeiro passo aqui, eu vou criar um segmento de contato, aqui na aba de segmentos, vou criar um novo segmento, vou chamar esse segmento de exemplo segmento por URL, vou chamar aqui o pseudônimo segmento por URL. Segmentos automaticamente enviados, agrupados na realidade, né? Agrupados conforme a URL visitada, ok? Segmentos. Vamos vir aqui, vamos salvar, aplicar aqui nosso novo segmento e vamos criar um filtro para ele. Esse filtro a gente vai colocar aqui URL. Então, se ele visitar o URL, por exemplo, http://petnet.com.br, ele vai automaticamente entrar no segmento. Então aqui, ó, quais são os filtros? O filtro tem a opção ou aqui, ó, eu quero outra URL. Se ele visitar os cases da Moretic, e aqui eu tenho a opção, né? Case da Moretic, ele vai também cair no segmento exemplo segmento por URL, tá? Então basicamente é isso. A gente vem aqui em segmentos, vai selecionar criar um novo segmento. No caso eu já criei aqui o exemplo do segmento por URL, segmentos automaticamente agrupados conforme a URL visitada, e vou criar os filtros, certo? Então, se ele visitou essa URL ou essa URL, automaticamente ele vai cair nesse segmento. Bem simples, tá? Esse é o primeiro passo: criar o segmento e o filtro para agrupar os leads naquele segmento. O segundo passo é integrar o tracking code dentro do teu formulário, no teu e-commerce, no teu site, no teu cadastro, onde tu quiseres, tá? Desde que seja uma página web. Então o que a gente faz? A gente pega esse tracking code aqui, ó, e vai passar como parâmetro, além do send e o page view, a gente vai passar o e-mail e o primeiro nome do usuário. Aqui no meu sistema eu já tenho essas duas variáveis aqui, ó, porque o usuário já fez o login. Então só venho aqui, simplesmente dou o e-mail dele, passo o nome dele e vai mandar automaticamente esse meu lead lá para o Mautic, já vai integrar o lead, tá? Como ele visitou essa minha URL, no caso aqui, supondo aqui que fosse petwatch.com.br, automaticamente o usuário já vai cair no segmento que a gente criou anteriormente. Então é bem simples.
Basta criar um segmento, aplicar os filtros de URL no segmento e adicionar o tracking code. Lembrando, o tracking code identificado ou não, ele vai cair o lead anônimo ou identificado naquele segmento. No caso aqui a gente quer o quê? Quer o identificado. Então a gente vai passar o e-mail e o nome do usuário e assim vai obter então a identificação do usuário já dentro do segmento. Beleza? Muito obrigado, boa tarde.